Boa tarde a todos. Iniciamos mais uma aula de geografia para os gloriosos nonos anos. E hoje, diretamente da Cordilheira dos Andes, Jo, Luciana, vou falar sobre um assunto muito polêmico que está ocupando todas as redes de televisão, todas as mídias, né? Que é um assunto atual. Vamos ver se alguém adivinha, alguém adivinha, é um assunto atual e vai dar sequência na nossa última aula, que se tratava sobre os conflitos na Palestina e na Síria. Nas últimas aulas, nós falamos sobre as minorias étnicas. É importante que a gente ressalte que o respeito por essas minorias, pelas suas características, pelas suas identidades e principalmente pela sua existência, é primordial para que possamos viver dentro de uma sociedade mais harmônica. A partir do momento que nós levamos em consideração a existência dessas minorias, que em muitos casos não são tão minorias assim, e a autenticidade, né, delas e o direito da existência. Então, hoje, dando sequência à questão de conflitos, nós vamos falar sobre o Afeganistão. Eu considerei interessante que falássemos sobre esse assunto hoje, porque ele fecha um pouco com aquela ideia que eu falei nas outras aulas sobre os interesses das outras potências, né, das potências mundiais em determinadas regiões, e o interesse dessas potências dentro desses conflitos. Por que essas superpotências têm interesses? Quais são os interesses delas dentro de uma perspectiva capitalista ou não capitalista, né? Ou será que são apenas interesses humanitários? Será que, novamente, o Rambo sai do seu tanque e vai salvar o mundo? Ou será que os sovietes vão salvar o mundo? Enfim, existem interesses, né? Mas eu acredito que sejam mais interesses capitalistas do que interesses humanistas. Então vamos lá. Alguém está por dentro do que está acontecendo no Afeganistão? Alguém quer falar alguma coisa antes que nós iniciemos? Alguém sabe onde é o Afeganistão? Eu só fiquei sabendo pela televisão, quando não tem internet eu assisto televisão, e acho que só. Eu vi também no canal Nostalgia lá, sobre um vídeo da guerra da Síria, que tem a ver com esse negócio do Afeganistão também. Sim, sim. Então, estamos falando de uma região, né? A Síria fica no Oriente Médio, né? E a gente falou na aula anterior. Por que que é interessante, né? Enfim, primeiro a questão humanista, né? Nós estamos falando de seres humanos que estão em regiões distantes das nossas, porém, essas pessoas estão sofrendo como nós sofremos, né? E tem sentimentos, sofremos assim. Essas pessoas estão passando por um processo extremamente delicado por conta de guerra civil, de golpe militar, golpe político de alguns grupos que têm determinadas ideias que não casam com a ideia da liberdade, igualdade e fraternidade, que elas são ideias que não respeitam os direitos humanos, não respeitam a identidade de determinados grupos, enfim, tá? Mas tudo isso também tem um porquê, tá? Mas não vamos entrar em detalhes, porque eu não posso ser muito polêmica, eu quero que vocês pensem, né? E que a gente abra uma pequena discussão aí. Estão vendo a minha tela? Conseguem ver? Sim, sim. Né? Então, a minha ideia hoje é só fazer um breve resumo a, sobre o que está acontecendo no Afeganistão, falar um pouquinho sobre a história, e como a aula é de geografia, nós não podemos deixar de mostrar aí o mapa. Então, o Afeganistão ele está numa região estratégica entre o Paquistão, o Irã, o Turmequistão, o Tajiquistão
e por aí vai os que estamos, tá? É um país asiático, que está no continente asiático, tá? Só para que a gente se localize no espaço aí, tá bem? Então, essa é a bandeira do Afeganistão, tá certo? Né? É um estado, é um país que a maioria da população, eu acredito que a população como um todo seja muçulmana, seja islâmica, então sempre vai fazer referência à cultura islâmica, né? Então nós temos aí na bandeira uma mesquita ali no fundo, tá? Alguém quer fazer a gentileza de compartilhar a leitura comigo? Alguém quer dividir comigo esse momento tão célebre da aula? Gente, não precisa brigar, hein? Pelo amor de Deus, para de se dar tapa aí, calma, todo mundo vai ter sua vez. Ô Luiz, não faz isso não, calma, pode ler, Luiz, pode ler, não precisa brigar com o Samuel, não. Gustavo, não precisa ficar afoito assim para ler. Larissa, calma, não furo do olho da Fernanda, não, para ler. Nossa, que empolgação, eu tô até emocionada, vou chorar. Porque hoje vai ser a segunda emoção do dia. Ontem foi o comentário do meu querido amigo Davi Brunelli. Beijo, Davi, que ele fez uma inferência bacanérrima sobre o meu vídeo na aula da Revolução Francesa. E eu tô mandando um beijo porque ele falou que assiste. Eu fiquei toda emocionada com ele. Gente, o cara é muito legal, muito inteligente. É muito bacana, né, você receber um elogio do seu colega de área, assim, né, que é uma pessoa que eu admiro. Mas vamos parar de rasgar seda, vamos parar de falar dos outros e vamos falar sobre o Afeganistão. O nome oficial do país é República Islâmica do Afeganistão. O gentílico. Alguém sabe o que é gentílico? Alguém sabe? Gentílico. Gente, pelo amor de Deus, tem alguém aí? Eu tô conectada? Eu acho que eu sabia, professora, mas agora eu não sei Ah, mais não. chuta, gentílico. Gentílico. O pessoal tá na tela, gente, olha aí. Deixa eu ver. Gentílico é sinônimo de. Ô, professor, não sei não. O gentílico do Brasil são os brasileiros. O que eu quero dizer com isso? Ah, é a população? É o povo Ah, o gentílico. povo, Qual isso. é a gente? Vai falar a gente, gente. Não, fala gentílico. Povo? Não, vamos usar a língua portuguesa, gente, tá bom? Gentílico é sinônimo de povo, tá bom? A extensão territorial do Afeganistão é de 652,90 quilômetros quadrados. Mil, né? Falei mil. A localização está na Ásia Central, a sua capital é Cabul, né? Não sei se vocês se recordam que eu sempre falei de Cabul, né? Fazendo menção a um lugar assim, depois dos bombardeios, Cabul ficou destroçada, né? Então você não conseguia encontrar nada. Então, às vezes, eu fazia menção a isso. O clima do Afeganistão é desértico. Depois eu vou passar para vocês de onde eu tirei essa fonte, tá? Porque tá aí o hiperlink. O governo era uma república islâmica, então era uma república baseada nos pilares da religião islâmica. O idioma pastó e dari. As religiões, 99% do gentílico do Afeganistão professa a fé islâmica e 1% do gentílico outras religiões. Sabe Deus que religião é essa, né? Que eu, no Afeganistão, compartilhar de uma outra religião é doideira. População em média de 32.225.560 habitantes antes da pandemia. Não sei como que está na pandemia. A densidade demográfica, né? Alguém lembra o que é densidade demográfica? Quando nós calculamos a distribuição da população em um determinado espaço. Quanto mais denso, quanto maior o número, quer dizer que existe uma concentração
mais alta de pessoas em um determinado espaço geográfico. Ou seja, quanto mais alta a densidade demográfica, quer dizer que as pessoas, né, existem muitas pessoas vivendo num pequeno espaço geográfico, tá bom? Ou muitas pessoas vivendo em determinado espaço geográfico. Quanto menor, quer dizer que a coisa está melhor distribuída. Nossa, que esclarecedor. O índice de desenvolvimento humano. Então, olha só, olha que legal. A densidade demográfica do Afeganistão são 46 habitantes por quilômetro quadrado. Então, vocês. 1 quilômetro quadrado, com 46 habitantes. A densidade demográfica é alta ou é baixa? Eu acho que é baixo. Eu acho que é baixo. Muito bem, gatos. Aí, vão ganhar quando eu voltar para a escola. Vocês vão ganhar uma jujuba. E uma bala de banana, cada um. Tá, então é baixo. Então o afegão, olha só, em 1 metro quadrado, 46 pessoas no quilômetro quadrado. Então, quase deserto esse lugar aí, tá chato, hein? E o Índice de Desenvolvimento Humano, o conhecido IDH, que mede, assim, que através desse índice nós conseguimos ter uma ideia da qualidade de vida, é baixo, tá? Mas isso é por conta da atualidade, tá? Da contemporaneidade do Afeganistão. O dinheiro lá chama Afegani, tudo, ó, o afegão, Afegani, tudo fácil para quem for fazer uma viagem para o Afeganistão. O produto interno bruto, o PIB, né? Então a produção de riqueza do Afeganistão é de 61.689 bilhões de dólares. Uau! Né? A renda per capita é de 1.917 dólares per capita, por pessoa. Então é baixo, hein? Então esse produto interno bruto não está muito bom, não, né? A gente está melhor que eles. Difícil, mas a gente está melhor que eles. Ultimamente o Brasil está lá embaixo. O fuso horário são com relação aqui, né? Nós temos uma diferença de 4. Não, peraí, gente, não é daqui, não. É de 4 mais 4 e 4 horas. Eu acho que é a partir do Reino Unido. 4 horas e meia a mais. E depois eu vou ver isso aí, porque agora eu fiquei confusa. Né? Do viagem faz tempo, não sei mais de fuso horário. Estou chateada com isso. Vou fazer uma reclamação aí. Para que a gente reclama agora, gente? Pro Superman, pro Super-Homem, pro Batman. Eu quero viajar, gente, não vejo a hora. Agora, com essa sanção aí, agora só o ano que vem que eu vou sair de casa. Chama o Chapolin. Vou chamar o Chapolin, boa! Vamos chamar o Chapolin Colorado. A gente precisa viajar. Como que uma professora de geografia não viaja? Conhecer. Né? Tô aqui, isolada na Cordilheira dos Andes, direto do Cajón del Maipo, um dos meus lugares preferidos. Mas hoje tá legal, tá solzinho, porque eu tô até de manguinha de fora hoje, ó. Tirei o casaco. E as relações exteriores são prioritárias com a ONU. Então, a maioria das relações acontecem com a ONU, tá bom? Vamos falar um pouquinho da história do Afegão? Do Afeganistão, desculpa. Gente, alguém pode ler para mim, por favor? Danilo? Gente, top. Professor, eu tô lavando a louça aqui, foi mal, não dá falha nenhuma. Samuel? Samuel tá lavando a louça de novo? Né? Tem que lavar todo dia, né? Vocês têm noção que tem gente de fora que assiste esse vídeo e vai saber que você fica só lavando louça todas as aulas de geografia, que é de terça a domingo? Isso vai ficar registrado na história. Ótimo, vai fazer uma super promoção sua, né? Sobre um camarada que é igualitário, né? Um homem que é ativo nos serviços domésticos. Então, isso aí você vai ser super partido aí para as meninas. Mas a implicância com a aula de geografia, que toda aula minha ele tá. Não, senhor, eu tô lavando a louça aqui, mas eu Lavando a tô louça. ligadinho, viu? Tô lavando a louça, mas tô prestando atenção. Cuidado pra eu não cair na pia, hein? Pelo amor de Deus. Sim. Não é? Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, alguém sabe quem é a Grã-Bretanha? Água direto dos Alpes. Vamos lá?
Alguém sabe o que é Grã-Bretanha? É um país? Eu acho que é um país. Grã-Bretanha é uma região, certo? Ah, sim, sim. A Grã-Bretanha, nós estamos nos referindo ao Reino Unido, né? Reino Unido refere-se aos ingleses, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, Inglaterra, Irlanda, Escócia, Grã-Bretanha, Reino Unido. Os ingleses, né? Ou a Inglaterra, o Reino Unido, ocuparam o Afeganistão durante o século XIX e o século XX, tá? Em 1919, os afegãos conseguiram a sua independência, né, e se tornaram um país. E a partir daí, né, até 1979, o Afeganistão era um país muito próspero, um país, né, de pensadores, de universidades, de direitos para as mulheres, né? As mulheres tinham direitos. Porque, assim, quando nós pensamos no Islã, nós achamos que as mulheres são oprimidas, né? Enfim, eu acho que eu já comentei sobre isso. Quando nós olhamos para uma cultura diferente da nossa, automaticamente nós temos o instinto de colocar valor ou ter um pré-julgamento sem conhecer essa cultura. Talvez nós, mulheres ocidentais, nós não nos adaptaríamos à cultura. Porém, se nós nos convertêssemos ao Islã, nós íamos aceitar, porque você se converteu por querer. Mas se de repente, né, a gente se apaixonar por um muçulmano e desejarmos for amor verdadeiro, né? Tem que ser amor verdadeiro, porque senão não vale casar. E se a gente casar com esse camarada, né? Porque não dá para ser não dá para ser uma relação, né? Só pode ser cisgênero, tá? Porque a religião não permite ainda esse debate da questão dos homoafetivos, tá? Então só pode ser o gênero feminino e masculino, tá bom? Foi E aí, você vai ter que se converter ao Islã, tá? Eu não sei de homens que se converteram para casar com alguém. Então, primeiro o cara tinha que ser convertido para poder casar com alguém, tá? Com mulheres. Mas normalmente as mulheres se convertem ao Islã. Enfim, todos nós podemos nos converter ao Islã se quiser, tá? Mas estou contando essa história aqui. Então, se você se converteu de livre espontânea vontade, ok. Então você vai usar o véu se você quiser, porque existe um preceito para o uso do véu, existe um preceito para a utilização das roupas, mas, gente, cada um é uma questão cultural, não é só uma questão religiosa. Porque tem um amigo meu que é paquistanês, que inclusive depois eu vou até mandar um áudio para ele para saber como é que estão as coisas por lá. Ele estava me contando porque é legal a gente conhecer as pessoas, né? Eu tenho uma amiga muçulmana que é brasileira que se converteu. E eu tenho esse amigo que é paquistanês que nasceu num país muçulmano. Aí a pegada é outra, né? Então é interessante porque o olhar é diferente. Uma coisa é você ser um muçulmano dentro de um país não muçulmano, e uma coisa é você nascer dentro do mundo muçulmano, é diferente. Então ele falou: Nossa, eu não sei por que existe tanta coisa, porque a nossa é uma filosofia de vida, não é uma religião, é uma forma como a gente vive, como a gente se organiza. E ele começou a me contar umas coisas que eu achei muito interessante, mas eu não vou me estender aqui. Então, às vezes a gente acha que existem violências contra a mulher, mas no Ocidente, as violências, né, contra a mulher crescem a cada dia. Enfim, não precisa estar no país islâmico para ter violência contra a mulher. A violência contra a mulher ocorre em qualquer lugar, né? Onde haja um misógino, onde haja ignorância, né? Enfim, até essa época, então, o Afegão era um país muito próspero. O Afeganistão era um país muito próspero e que, infelizmente, foi invadido pelas forças da União Soviética em 1979. E para a União Soviética começar, para a União Soviética conseguir aquilo que ela almejava,
ela começou a apoiar o grupo, né, o governo central. Desculpa. Eles começaram a incentivar as disputas internas políticas que existiam, né? Eles inicialmente apoiavam o governo central, tá bom? Mas esse governo central começou a desmoronar e existia sempre esse perigo eminente do Talibã. Então, quando a União Soviética é invadida pela União Soviética. Quando a União Soviética invade o Afeganistão, o Afeganistão se torna uma zona de guerra. E aí tudo começa a mudar. Então, aquele país que era um país próspero, rico, um país de intelectuais, porque o Islã, ele fomenta, né, ele incentiva que o estudo, a ciência, tá? Né? Eles são. Existem muitos médicos, muitos cientistas, muita gente boa que é muçulmana, que é islâmica. Então, eles incentivam o progresso, a leitura, né? Porque para você para você ser muçulmano, você tem que aprender a ler, né? Então não pode ser analfabeto. Entende? Olha que legal, né? Eles têm uma valorização. É lógico que existem pequenos grupos que toda parte da Terra, como tem de pessoas que não gostam que as pessoas tenham educação, porque educação é libertadora. Quanto mais conhecimento as pessoas têm, mais elas se libertam. Enfim, então a partir de 1979, o Afeganistão entra numa derrocata, numa destruição completa das instituições que ali existiam e das liberdades dos indivíduos. E aí é que começa a entrar um processo muito sério com relação ao gênero feminino, tá? E por que eu estou falando sobre isso? Porque é uma pauta que está sendo bastante debatida na mídia, né? Vários ativistas, artistas, enfim, eu e etc., estamos muito preocupados. Até a comunidade judaica, né, que tem as suas diferenças com ideológicas em algumas localidades com relação aos muçulmanos, né, no caso da Palestina, estão apoiando as comunidades, né? Eu conheço a comunidade Vitsu, e as mulheres da comunidade Vitsu, elas estão também solidárias às mulheres, à causa das mulheres afegãs, que é tenso, né? E eu acho que todas as mulheres deviam também apoiar várias causas femininas que tem pelo mundo aí. Em 2001, por conta Então, o Afeganistão ficou aí até de 79 até 2001 aí assolado pelo terror dos camaradas chamados Talibã. E aí no dia 11 de setembro de 2001, né? Eu ainda era uma garotinha. E me lembro muito disso, né? Houve um ataque às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, e aí, em contrapartida, os Estados Unidos decretou guerra ao terror, né? Porque a autoria do atentado foi atribuída ao grupo terrorista, né? Ao grupo Talibã, que eram chefiados pelo Osama Bin Laden, que era o cara ali que coordenava, e ele falou: a gente fez isso mesmo porque nós somos contra o mundo ocidental e etc. Mas tem todo um porquê. Em outra aula eu comento sobre isso, tá? Tem a história dos talibãs, tá bom? E aí, então presidente da República Estadunidense, o George Bush Filho, ele decreta guerra ao terror e manda as tropas armadas lá para o Afeganistão. Então, de 2001 até ontem, as tropas estadunidenses estavam no Afeganistão. Né? Enfim. Foi uma guerra, né? Foi iniciada uma guerra entre tropas estadunidenses e as tropas talibãs, né? E que dificultou muito o processo ali de luta é a questão do relevo. Né? Então, um dos motivos pelos quais o Afeganistão tem uma densidade demográfica baixa também se deve à questão do relevo, porque eles estão, como eu, na montanha, tá certo?
O Afeganistão, só um pouquinho, gente, só um pouquinho. Terminei de lavar a louça, professor. Torneira elétrica, fiz louco. Oi, gente, desculpa, aconteceu um problema aqui. Então, a geografia do Afeganistão é caracterizada por um relevo montanhoso, né, o clima desértico, tem uma escassez de vegetais e de água, plantas de árvores de grande porte, enfim, então a fauna, né, é mais arbustiva. Eles têm praticamente em torno de 32 milhões de habitantes, a maior parte da população vive na zona rural. A economia, né, foi destruída por conta desses conflitos ocorridos no país, então, de um tempo depois desse processo, né, a economia ficou voltada para o setor primário. O setor primário é a agricultura, né, agricultura, o extrativismo, né? Extrativismo, quando eu me refiro à extração de minérios, tá? Petróleo, enfim. E também a pecuária. E atualmente, né, até um tempo atrás, a agricultura era de subsistência. Então, a agricultura era uma agricultura familiar voltada para o sustento dos afegãos ali, né? Para só mesmo não de exportação e importação. A influência da religião islâmica é muito forte, né? Como eu disse para vocês, o país islâmico não é só eles vivem dentro desse preceito da religião, né? Do que o Alcorão ali precede, propõe para eles, tá bom? A história do Talibã. Vamos falar um pouquinho. Gente, alguém pode ler para mim, por favor? Então, o Talibã ele vai surgir de uma forma muito brusca, né, e violenta a partir da guerra civil, né? Então, a União Soviética ela entra em 79. Como a União Soviética ela é extinta em 1991, automaticamente as tropas que eram soviéticas não saem de lá. E aí o país fica numa desordem, né? Porque, de certa forma, o exército soviético mantinha a ordem. É uma parada muito louca, por quê? Para que os soviéticos tivessem poder, eles fomentavam as disputas entre os grupos internos, saca? Eles financiavam, né, as armas, isso e aquilo, para os outros, né? Para os grupos que estavam ali dentro, eles apoiavam o governo, mas distribuíam, fomentavam a disputa entre as outras partes. Por quê? Porque quando tem caos, não tem liderança. Então eles conseguiam aquilo que eles queriam. E, de certa forma, era uma desordem ordenada. Dá para entender? Porque eles meio que vigiavam ali. Quando eles saíram, aí o bicho pegou. Porque eles armaram grupos como o Talibã. Porque essas armas não saem da terra, né? Não saem do meio daqui da neve. Né? Então, eles, ao mesmo tempo que eles financiaram isso. E agora, como é que a gente faz? Ó, puxaram o carro, vazaram, e aí o bicho pegou. Né? Porque enquanto perdurava a Guerra Fria, a União Soviética existia, ok, o caos é um caos, o caos não muito caótico, né? O caos controlado. Gente, a alergia é fogo. Perdona-me, perdão. E aí, beleza. Quando a União Soviética sai, né? Eles ficam lá à revelia e aí o Talibã assume.
né? Então, especula-se que a origem do nome do movimento seria o fato de muitos dos seus membros terem sido estudantes de madraças, que são escolas religiosas afegãs e paquistanesas, onde se pregam uma forma extrema do Islã sunita. E que eram financiadas com dinheiro da Arábia Saudita. Então, os sunitas, né? Existem uma divisão dentro do Islã, os xiitas e os sunitas. Né? Os sunitas são voltados mais para os estudos. Porém, né, esses camaradas aí, eles interpretam da forma que eles acham que interpretam o mundo. Parece os grupos aí que a gente está vendo. Inicialmente, o Talibã era apenas mais uma entre centenas de grupos que lutavam na Guerra Civil, né, quando a União Soviética saiu, e era só mais um. Porém, o Mullah Mohammed Omar, que se tornaria o fundador afegão, ficou desapontado por a lei islâmica não ter sido instaurada em seu país após o fim da União Soviética, o fim da ocupação soviética. Então ele reuniu 50 estudantes e fez com que eles jurassem livrar o Afeganistão de senhores de guerra e de criminosos. Eles falavam em restaurar a ordem, a paz e a segurança do país que foi assolado pela guerra. Então esse grupo, né, então ele pegou 50 garotos, né, chegou lá numa site seca e ele falou, vamos salvar o mundo. Aí, vamos salvar o mundo, beleza. E aí, automaticamente, esse grupo foi crescendo, né, que ele já tinha um grupinho, foi crescendo, e eles conseguiram apoio da inteligência do Paquistão, que é o vizinho. E aí, esse grupo começou. Esse grupo queria o quê? Acabar com a guerra no país, mas utilizando, né, uma coisa que bem paradoxal, a guerra. Né? Nós queremos a paz, mas vamos usar a guerra para conseguir a paz. Parece uma frase lá do Winston Churchill, uma guerra para acabar com todas as guerras. Enfim. E aí, o grupo inicialmente era popular entre a população, por quê? Porque ele pregava a paz. Olha, o povo estava todo assim, a gente não aguenta mais isso, porque onde tem caos não existe progresso. Onde tem caos, onde tem guerra, tem fome, violência, miséria, morte, tudo que não presta tem onde tem guerra. Os únicos que ganham com a guerra são os países que estão do lado de fora manipulando e quem vende armas. Esses estão ganhando, né? Então, esse grupo começou a dizer que isso que eu estou falando para vocês, que quem está de fora é o sádico que comanda a guerra. Então, esses sádicos eles precisam ser combatidos. E aí, quem era o sádico para esses caras? Eles achavam que esses sádicos, gente, é uma bagunça muito grande. Como eu disse para vocês, a União Soviética, de forma velada, financiava ali os grupos, né? Esses grupos separados, esses grupos que estavam ali naquele debate, aquele conflito político e tal. E os Estados Unidos também. Estava demorando para falar, né? Mas enfim, então não tinha essa. Então, esse grupo que surgiu, o Talibã, ele falava para o povo que eles tinham que acabar com essa influência externa, com esses senhores do mal. Mas eles colocavam que os senhores do mal são os Estados Unidos. Esquece a Rússia, a União Soviética, porque não existe mais União Soviética. Tá certo? Então, eles diziam, né, que eles iam reabrir rotas comerciais, né? E, enfim, eles iam criar iam livrar o Afeganistão da barbárie, né, da selvageria, do obscurantismo e tal. Enfim, né, os salvadores da pátria. Isso é perigoso, né? E passaram a reabrir as rotas comerciais, começaram a proibir as práticas tribais, né, das minorias étnicas afegãs, né? E que era uma das práticas, né, dessa tribal era a escravidão sexual de meninos. E como eu disse para vocês, religiões monoteístas,
elas não aceitam a homossexualidade, não aceitam práticas sexuais entre o mesmo gênero, né? Então, eles achavam que mas os tribais, eles não eram monoteístas, eles são tribais, eles são politeístas, eles tinham as coisas deles, que a gente não vai entrar nesse mérito, se está errado ou não, mas enfim, tá? Eles começaram a fazer isso. E aí foram crescendo, ganhando a população e etc, etc. Daqui a pouco, em 1996, eles ocuparam Cabu, né? E derrubaram o governo central. E a partir daí, o que eles fizeram com o presidente? Executaram o presidente do Talibã, o presidente do Afeganistão, e tomaram o poder de uma forma, né, para quem quer paz, bem repentina. E 2 anos mais tarde, em 1998, eles já tinham, né, 90% de controle sobre o Afeganistão, sobre todo o território do Afeganistão. Vamos lá. Quais são os valores do Afeganistão? Então, eles têm valores, né? Valores, vision, values, goals. No entanto, né, o saldo do regime talibã não foi só comercial, não criar só um comércio seguro. Ele também se baseava na ideologia do grupo. A ideologia do grupo se baseava no salafismo, uma forma radical do islamismo. Tá? Então, o que é isso? Então, eles pegavam lá, igual em alguns países que a gente não conhece, fantasiosos, que pegam a Bíblia e fazem a leitura da Bíblia da maneira como eles bem entendem e pregam a Bíblia de uma forma, tá? Que talvez não seja tão de acordo com lá, enfim, com outro grupo. Porém, eles começaram a ler e eles eram mais radicais e eles acreditavam que tinha que viver igual vivia lá né, quando Maomé veio à montanha. Então, uma vez no poder, esse grupo começou a impor a lei da Sharia, tá? Em parte contrária aos direitos humanos e especialmente severo com as mulheres e meninas. Tá? A partir dos 10 anos, as meninas ficavam proibidas de frequentar a escola. Então, né, olha que legal, né? As meninas elas podem ir para a escola, por quê? Porque todo muçulmano tem que saber ler, porque ele tem que saber, né, decorar e declamar as sharias, né, os poemas, né, porque o Alcorão é escrito em poemas. Depois eu vou mostrar para vocês o Alcorão que eu tenho, né, porque eu ganhei da Mesquita do Brasil aqui em São Paulo, como uma forma muito legal para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre o mundo deles e aí diminuir o preconceito com relação a eles. Então, estudou até os 10 anos, não precisa mais estudar. Para que estudar? Mulher não precisa estudar. Né? Mulher já fala demais, elas já são perigosas, imagina se elas estudarem. Então, elas têm que trajar, né, burca, que é uma vestimenta que é caríssima, que cobre, né, todo o corpo, e só mostra os olhos com uma tela para que as mulheres possam se locomover. Elas não podem se mostrar fora de casa, tá? Então elas andam em casa normal, dentro da rua não pode. Elas são proibidas de dirigir os automóveis com penas de morte, tá? Então se uma mulher não for vista no Afeganistão dirigindo, inclusive a gente, tá bom? Então a gente não pode ir para o Afeganistão nesse momento não. Elas só podiam sair em público escoltada por um homem, em geral, marido ou irmão ou pai. Não vê porque é uma tela, tá? Eu vi muito pouco. Mas ela pode sair, Gustavo, então já resolve o problema, né? Olha aí, ó, matou a charada. Ô, professora, Oi. e uma mulher que não tinha nenhum parentesco pra ser Não, escoltada? tem que ter um homem na família. As mulheres, elas não podem sair desacompanhadas de nenhum parente, entendeu? Se não tiver marido, tem um irmão. Tem alguém. Ou senão, ela é tão desgraçada que não tem ninguém. Aí, filho, piorou a situação dela, tá? Televisão, música, sala de cinema, tudo isso acabou. Não tinha televisão, música nem pensar, cinema que coloca a ideia dos americanos na cabeça do povo, nem pensar, tá? Assassinos e adúlteros, pessoas que eram acusadas de assassinato ou adultério, vocês sabem o que é adultério, pulou a cerca, meteu um heavy metal na cabeça do marido da esposa, né?
era executado em público. Furtos eram punidos com amputação. Então, roubou, meu chapa, vai ficar sem a mão. Roubou de novo. Lembra do olho por olho, dente por dente? Enfim, mas aí, gente, tem um problema, né, nesse negócio da adultério. Se fosse aqui no Brasil, tava difícil, porque quando a fofoca impera, já pensou? O camarada fala assim: olha, fulana saiu com fulano. E não é verdade. Como é que faz? Enfim. O regime também passou a destruir os símbolos que não se enquadravam na visão radical, como estátuas budistas milenares, e também ordenou que os praticantes de outra religião usassem emblemas em suas vestimentas para que fossem identificados em público. Bem parecido com o regime nazista, né? Que colocar a estrelinha no pessoal. Nossa, gente, que coisa, hein? Bem fascista isso. Você colocar uma estrelinha no peito para dizer eu sou budista, eu sou. Gente, quem for da Umbanda ia usar o quê ali? Né? O cara que é budista ia usar o quê? Um pudim ali tal. Gente, olha que atentado ao patrimônio da história da humanidade. Destruir os Budas, né? Porque muitas dessas estátuas eram construídas nas rochas, nas montanhas, né? Que Oh my gosh, que difícil, né? E isso de você se identificar, que coisa, né? Você vai se identificar. Porque aí, veja bem, ó o perigo. Coloca lá, sou budista, sou cristão. É uma forma de segregação, né? De violência. Ai, que horror. Segundo os observadores, décadas depois, eles não mudaram a abordagem, né? Então, de 1900, desde que eles chegaram ao poder até 2001, a coisa era assim, feia, né? A coisa, eles não mudaram os seus preceitos. Então, ai, gente, que difícil. Ai, é horrível isso, porque não falo só das mulheres, penso no direito de todo mundo, né? Do direito das outras pessoas, a liberdade e tal. Os relatos vindos de Kandahar e outras regiões já ocupavam nas últimas semanas, não soavam promissores. Eu extraí esse texto de um texto jornalístico que fala sobre essa invasão de agora, tá? Então, uma analista americana dizia o seguinte: não temos nenhuma razão para acreditar que eles se tornaram mais humanitários. Então, assim, houve um break, né? Houve uma ruptura aí, tá? Mas eles voltaram. Isso não quer dizer que eles voltaram mais humanitários. Então, o primeiro regime islâmico terminou em 2000, né? Começa a entrar em derrocata em 2011, né? Desculpa, 2001, que fazem 20 anos, vai fazer 20 anos agora, né? Em setembro, desse ataque. E a comunidade internacional passou a tratar como pária o Afeganistão, que vivia sobre esse regime talibã. O que é pária? Alguém sabe o que é isso? É o patinho feio, ou renegado. Eu já vou falar porque a galera não vai falar. O patinho feio, o excluído, ou aquele cara que senta lá no fundo da sala que ninguém troca ideia, sabe? Ou rejeitado, tá? Esse é o pária. Ninguém quer saber do Afeganistão por conta do regime talibã, tá? E por conta da infração dos direitos humanos, gente. Tudo que vocês pensarem contra os direitos humanos acontece lá. Manja? Tá. Então, só que engraçado, né? É uma coisa até que eu me pergunto até hoje com relação ao nazismo na Alemanha. Ninguém fez nada porque não doeu no seu. Porque a gente só faz alguma coisa quando dói. Porque eu faço uma analogia ao nazismo, porque o nazismo não atingiu só os judeus. Existiam negros, homossexuais, testemunhas de Jeová, os próprios judeus, deficientes mentais, deficientes físicos, enfim, ciganos que estavam sendo segregados, torturados e mortos da Alemanha. Todo mundo sabia, mas ninguém fazia nada. Só começaram a tentar impedir o Hitler na hora que Hitler começou a botar o pânico no mundo. Na hora que ele mandou, né? Ele falou assim: agora eu vou dominar o mundo. Aí a galera começou a ficar mais preocupada com isso aí. Mas até então, ninguém se mexia. Por que ninguém se mexia? A mesma coisa que o Afeganistão. Ah, vamos isolar o Afeganistão. Eles que se resolvam lá.
Tipo assim, se acabar com todo mundo no Afeganistão, melhor para nós, né? Porque lá tem jazidas de petróleo, e aí a gente sai no lucro. Depois a gente faz uma corrida para dividir o Afeganistão. Então é a mesma coisa. Então, quer dizer, pessoas sofrendo, indivíduos, seres humanos sendo torturados e tendo seus direitos humanos violados, ninguém fez nada. Mas quando o negócio atingiu as Torres Gêmeas e matou várias pessoas inocentes, como os inocentes que vivem no Afeganistão, então vamos fazer alguma coisa. Vocês percebem? Né? Aí quando tem interesse, vamos lá. Então aí o Osama Bin Laden, o cafofo do Osama, gente, eu brinco disso aí. Existe um programa na década começou na década de 90 e nos idos dos anos 2000, chamado Caceta e Planeta. E eles faziam uma piada, né? Falavam assim, o cafofo do Osama, porque o Osama Bin Laden foi o homem mais procurado do mundo, né? A cabeça do Osama Bin Laden valia mais que, né, milhões de dólares. Quem catasse, olha, professora, uma pessoa de data falando catasse. Mas quem pegasse o Osama ali, ó, ia ter seu nome na história e ia ganhar um potinho de ouro. Tá certo? Então, Osama Bin Laden, ele orquestrou esse ataque, tá? Com a rede terrorista chamada Al-Qaeda, né? E aí ele se escondeu do Talibã. Os talibãs, tipo, fecharam com o cara. Aí todo mundo resolveu acabar com esse lance de governos extremistas que violam a liberdade e os bons costumes, né, que violam os direitos humanos. Tá? Só aí. Depois que pessoas inocentes morreram no território estadunidense através dos ataques, aí a galera resolveu que tipo, tinha que segurar esse povo aí, porque esse povo é perigoso. Tá? E aí, a partir daí, começou a se instaurar uma propaganda negativa com relação aos muçulmanos. Tá? E aí, né, todo mundo acha que todo muçulmano pertence à Al-Qaeda, todo muçulmano é terrorista, e não é bem por aí. Tá? Então, aí em 2001, né, o George W. Bush entra, Júnior, vai lá, coloca todo mundo para lenhar e toma o Afeganistão e nunca mais saiu. Saiu agora, tá? Saiu agora que o Joe Biden tem uma outra política, mas depois a gente vai falar sobre isso também. Como que vai ressurgir o Talibã? Coincidências não existem, meus amores. Em 2018, o senhor Donald Trump começou a negociar um tratado de paz com o Talibã. Olha quem, cara mais centrado do mundo, vai tratar um negócio de paz com o Talibã. Donald Trump, né? E aí começou a tratar isso, mas sem incluir uma questão de eleições, né? Então os líderes do grupo foram soltos a pedido do governo republicano. Então vamos lá, gente. Ó, Danilo, você tá aí? Samuel, Júlio, ó, olha só. Tô. Donald Trump, Tô aqui, tô o, aqui. o embaixador da paz, o cara que, tipo, super pacífico, né? Não é, gente? Donald Trump é um cara Muito de boa. Não, ô, professora, você já muito. parou. Com licença aqui. Fala. Ô, professora, você já parou pra pensar que em 2019 teve um negócio lá da Coreia? 2020 teve quase aquela guerra lá do Irã e esse ano tá tendo do Afeganistão? Não, olha quem soltou. Então, cara, olha quem soltou a chave da prisão. O cara da paz, né? Donald Trump. Um cara que manda construir muro, que é o cara mais. Eu tô sendo irônica, né, gente? Tô sendo irônica, né? Vocês entenderam. Então, Donald Trump assume o governo em 2018. Aí foi Samuel que falou, né? Aí em 2019 a gente já tem guerra de mísseis, o Lao lá da Coreia. Todo o pessoal que tava quietinho, né? Começa a se manifestar. E aí o, o camarada aí abre a chave da prisão. Conversações internas de paz entre o governo afegão
e os rebeldes se iniciaram em setembro de 2020. Negociação de paz. Então, hoje, né, quem soltou lá o, o governo republicano do Afegão, tá, gente? E aí o governo do Afegão começa a trocar ideia, liberou, né, ele soltaram, o Trump abriu a chave da cadeia, deu a chave da cadeia, soltaram os líderes. Ai, meu Deus do céu. É como diria o professor Bruno. Bruno, beijo pra você. Né? O Bruno tem as coisas só na caçarola das almas mesmo, essas coisas. E aí começaram essas negociações internas. Aí lá veio um camarada da paz, Trump, passou a retirar as tropas dos países. Olha que perigo. Ele começa a negociar a paz, depois ele dá a chave da cadeia, os líderes terroristas, os líderes do Talibã começam a sair dentro do governo frágil, né? E aí começou a sair, porque faz, eu tô com Covid-19, aí a gente tá com vários problemas, deixa pra lá, eu tenho que me reeleger, aí o pessoal que é democrata não gosta de guerra, aí já estamos com os movimentos negros dos Estados Unidos, os cucarachas, todo mundo, eu vou tirar as tropas do Afegão porque tá dando prejuízo. Vocês entenderam? Estão sacando? Aí ele começou a tirar. Mano, parece negócio do mal, né? O cara parece que, tipo, prevê que vai acontecer um negócio ruim. E aí tirou, né? E esses soldados acabaram de sair, né? Acabaram de sair esses dias do Afeganistão, as tropas, porque o Biden também lavou as mãos. Então, um pouquinho depois o prazo foi antecipado, né, para o fim de agosto. Desculpa. Em abril de 2021, Joe Biden anunciou um adiamento, determinando que as forças dos Estados Unidos e da OTAN se retirariam do Afeganistão até 11 de setembro, né? 20º aniversário do atentado lá das Torres Gêmeas. Só que aí esse prazo foi antecipado agora para agosto, né? O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos previu que Cabul poderia se manter por mais alguns meses após a saída americana, mas não aconteceu isso, tá? Muitos críticos expressam apreensão pela rapidez das saídas da tropa. Parecia que eles estavam sabendo, né, que ia rolar uma tensão lá. E esses especialistas, os analistas, os cientistas políticos e tal, eles têm medo, tinham medo que saíssem assim de repente, mas o que eles temiam aconteceu, tá bom? E eles queriam que fosse feito, né, um processo democrático, uma eleição, etc., para que passasse pelo processo eleitoral, mas eles tinham medo que o governo eleito não tivesse punho para segurar os caras do Talibã. E foi tudo o que aconteceu, né? E é isso aí, galera. Então, essa é uma breve história do Afeganistão aí. Então, tudo que está acontecendo sobre o Afeganistão e mais um pouco diretamente das Cordilheiras dos Andes. Pessoal, é um conflito muito. Me perdoem, né, pelas minhas. Pelas lacunas, às vezes por alguma falha, por alguma informação errônea, mas a intenção dessa aula é dar o estopim, criar curiosidade para vocês, mostrar alguns pontos de ironia, fazer algumas provocações, tá? Para que vocês também busquem informações sobre esse processo. Porque assim, às vezes, eu só vou fazer uma provocação, às vezes a gente pensa assim, o que está acontecendo? Está acontecendo no Afeganistão, o que eu tenho a ver com isso? O que a gente tem a ver com isso é que nós vivemos num planeta globalizado. Então, todo mundo tem a ver com tudo. E mesmo sendo aula de geografia, é sempre bom lembrar a história, né? Que muitas quando nós falamos de grupos, minorias étnicas, né, às vezes fala assim, são só palestinos que estão ali, eles que se resolvam, a gente não tem nada a ver com isso. Sírio, eu não sei nem onde é a Síria. Basco, País Basco, os catalãos, eu não tenho nada a ver com esses grupos separatistas, eu não tenho nada a ver com isso, eu quero mesmo comer meu arroz e feijão e ganhar dinheiro para postar foto no Instagram com roupa bonita, né, fazer um TikTok e virar TikTok rica. Não, a gente tem muito a ver com tudo isso, porque nós vivemos num mundo globalizado.
partimos da premissa que todos nós somos seres humanos. Então, como seres humanos, nós temos a nossa capacidade de nos sensibilizar com o outro e sermos solidários. É isso que nos difere aí de alguns seres que têm a característica humana, mas não são. E também, porque se acontece no Afeganistão, se acontece no Paquistão, na Índia, enfim, onde quer que seja, o que impede que aconteça conosco? Então fica aí a dica para vocês. Tá, para a próxima aula eu quero realizar um debate aí, vamos pensar no debate. O grupo do WhatsApp está aberto, vamos lançar sugestões para a próxima linha aí, se a gente continua, se a gente, né, o que a gente vai discutir aí na próxima aula, porque eu sou democrática, sou humanista democrática, né? Apesar de só eu ter a palavra aqui, porque ninguém quer, mas eu dou a palavra, eu, né, dou espaço aí, dou o lugar de fala aí pra galera, mas a galera não quer falar, não quer ter um lugar de fala, não quer ter um espaço para falar, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Como eu disse, me perdoe pelas falhas, né? Fiz apenas uma pequena um apanhado aí de informações durante esses dias que estão tensos desde segunda-feira, e isso me chocou, a imagem daquelas pessoas tentando é, as pessoas tentando fugir do Afeganistão, agarradas no avião, me chocou muito. E a realidade das minhas irmãs, mulheres que vivem lá, né, como de outras localidades, me deixa muito aflita, né, com esse retrocesso todo que o mundo está tendo. Então, eu gostaria de expor para vocês essa problemática, para que vocês busquem. Me perdoem pelas falhas, né, mas foi tudo muito rápido, né, as coisas estão acontecendo muito rápidas, e eu espero que seja de alguma contribuição para quem assista esse vídeo, mesmo com as minhas falhas, com as minhas brincadeiras, mas eu espero que contribua para a construção de um mundo mais justo, né? Para que as pessoas que assistam esse vídeo tenham a curiosidade, né? Tenham seus gatilhos aí da curiosidade para estudar e para lutar por um mundo melhor. Obrigada a todos, e essa é a função da educação, não esqueçam disso, né? Lutar por um mundo melhor. Bom, muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês, muito obrigado a todos, muito obrigado aos espectadores. Não esqueçam de se inscrever no canal, quem ainda não se inscreveu, de curtir e comentar, né? E deixem os seus perfis abertos para eu poder ver quem está comentando, quem está curtindo aí no meu canal, tá bom? Muito obrigado, pessoal, pela presença e por serem esses parceiros aí